De vista histórico, como é que evoluiu esse processo de integração até nós chegarmos na moderna ou contemporânea globalização financeira? E será que nós estamos hoje mais ou menos integrados do que já estivemos no passado? Essa é uma pergunta que tem sido feita recorrentemente na literatura, e o Wobster e o Taylor, que são autores de referência no seu livro sobre o mercado de capitais internacional e no texto para discussão do National Bureau of Economic Research, que vocês vão estar lendo, fazem essa hipótese de uma integração em formato de U, ou seja, uma grande integração na época do padrão ouro, final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, uma redução dessa integração, portanto uma desintegração e uma retomada, né, a partir dos anos 70 ou 80. Atualmente é um outro debate se nós estaremos vivendo ou não uma desglobalização. Não vamos aprofundar esse tema, vamos voltar um pouco sobre ele no tópico 6. Aqui nós vamos estar trazendo algumas evidências. Do debate contemporâneo, trazendo, por exemplo, essa publicação recente de 2022 da Goldman Sachs, a todo esse debate se a globalização, né, estava estancada ou se nós estávamos vivendo um período de desglobalização já a partir da crise financeira de 2007 e 2009, chamada crise financeira global ou crise subprime, que depois teria engendrado o quadro da grande recessão, ao qual em 2019, mais claramente 20, 21, nós tivemos aí os efeitos da pandemia da Covid-19, gerando mais uma estagnação. Então, por exemplo, se nós olharmos a dimensão do comércio, entre os anos dos anos 80 em diante, há uma grande expansão da integração comercial global, já antes dos anos 70, né? As exportações de bens e serviços com proporção do PIB global passam de 20 a 30% do PIB e chegam a mais de 50% do PIB global, até o pico que vai acontecer em 2007. Depois, com a crise financeira global, ele recua e até hoje nós não recuperamos esse ponto de pico. Ali no gráfico de baixo nós vemos também que tanto para a China quanto para os Estados Unidos quanto para a Europa, essa relação exportações mais importações PIB, que é o grau de abertura das economias, aí no caso só de mercadorias. Lá em cima o gráfico é exportações e importações de mercadorias sobre o PIB global, embaixo exportações mais importações de economias selecionadas, todas elas experimentaram um processo de retração dessa integração no período aí dos anos 2000, depois da crise financeira 2007 e 2009. Do ponto de vista financeiro, também os fluxos de investimento direto no gráfico acima, na linha azul, mostram uma tendência de queda permanente desde a crise financeira global. Tínhamos tido uma retração no começo dos anos 2000 também. Por outro lado, o valor de estoque cresce. O fluxo está medido no eixo esquerdo, na percentual do PIB global. Então, o auge foi 2007, com 5%. Atualmente, está na faixa de 2% do PIB, entrada anual do investimento direto estrangeiro. Já do lado direito, nós olhamos o valor do estoque do mercado, do estoque desse investimento, como proporção do PIB global. E esse aumentou por um efeito de aumento no valor das ações. Então, essa alta muito intensa das ações no período que se segue a crise financeira global, em função do quantitative easing, vai gerar esse fenômeno de valorização do estoque, mas o fluxo do investimento estrangeiro vem em queda. Embaixo, nós temos a mesma ideia para o investimento em portfólio, né? Uma redução de fluxos e um aumento do valor dos estoques. Aqui nós vemos imigração, né? A imigração, de certa forma, não há um retrocesso na média tão grande, ainda que no período recente, sim, nós tivemos uma queda, né, depois da crise financeira global, mas se nós olharmos como a participação da população nascida fora dos seus países de origem, isso seguiu crescendo. Por outro lado, nós temos aqui uma outra dimensão da globalização que envolve informações via sistemas digitais, via internet, né, que significa que, do ponto de vista informacional, ainda há um processo exponencial de expansão da globalização. Por fim, nesse estudo do Goldman Sachs, né, o gráfico de cima mostra, né, a rede de conexões e os países mais importantes em termos do comércio global, em que a China é o maior trader, né, o maior
responsável pelos fluxos de comércio no mundo, Alemanha e Estados Unidos na sequência. Do ponto de vista financeiro, por outro lado, Estados Unidos disparadamente são o ator principal desse conjunto de relações financeiras. A hipótese da integração em formato de U, né, está expressa nesse fato estilizado, né, em que o eixo vertical tem alta integração e baixa integração, o eixo horizontal, período de tempo que vai dos anos 1860 até o final do século XX, aonde o auge da integração, e é interessante notar, a fonte chama a introspecção, mas não é exatamente uma meditação que levou a isso, mas é o resultado das pesquisas realizadas pelo Alan Taylor e pelo Maurice Obstfeld, expressas aí nesse texto para discussão, Globalization and Capital Markets. Também tem um livro homônimo que reúne uma série de artigos, inclusive os resultados dessa pesquisa. Então eles vão testar várias medidas de integração e vão concluir que, de fato, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, houve uma grande integração financeira, posteriormente uma desintegração e uma retomada a partir dos anos 80, e de tal sorte que na virada do século XX para o XXI, os níveis contemporâneos de integração seriam equivalentes àqueles, né, um pouco maiores, talvez, àqueles observados no auge do padrão ouro internacional. E o debate, nesse momento, está em aberto, né, se há um retrocesso ou não dessa integração. O exercício de realizar mensurações sobre isso, ao longo do tempo, é complicado pela seguinte razão. Dos anos 70 para cá, nós temos bases de dados padronizadas do FMI de fluxos de capitais e de estoques de capitais, né, que permitem fazer esses estudos, maior ou menor integração de diversas formas, olhando, né, para os movimentos de capitais, fluxos e estoques. Por outro lado, se nós vamos lá para o começo do século XX, final do século XIX, nós não tínhamos FMI, nós não tínhamos bases de dados integradas e consolidadas. O que havia era informações dos principais países provedores de capitais, né? Então, os historiadores econômicos, os pesquisadores, vão lá nos bancos, principais bancos de investimento, vão lá nas bolsas de valores e tem os registros e vão acumulando esses registros para, de alguma forma, reconstituir séries históricas mais longas. Há também outras metodologias indiretas para tentar aferir se a integração foi maior ou menor, mas nós temos que, na sequência, olhar essas medidas mais detalhadamente. O fato é que, né, esse conjunto de evidências dão alguma sustentação para aquela hipótese em U do Obstfeld e do Taylor. Dos anos 70 para cá, temos informações padronizadas que permitem medir fluxos de estoques para quase todos os países, né? E para antes é mais difícil, para alguns países sim, para outros não. Vamos em direção ao século XIX, as evidências vão ficando ainda mais escassas, não é só para alguns países provedores de capitais. Um outro estudo do começo dos anos 2000 do Banco Mundial pega essas mesmas três dimensões, comércio, nesse caso só exportações globais sobre o PIB global, que é a linha preta, medida no eixo esquerdo, a linha vermelha, medida no eixo esquerdo, é o estoque de investimento direto. Tem estoque fluxo, aqui é o estoque de investimento direto, como proporção dos países em desenvolvimento em cada período. E as barras envolvem uma proxy da imigração global, que é a quantidade por década de imigrantes entrando nos Estados Unidos. Nota que isso é em termos absolutos, não em termos relativos da população. Então, o auge da entrada de imigrantes nos Estados Unidos foi antes da Primeira Guerra Mundial, aquela coluna mais elevada, medida no eixo direito, aí foram quase 10 milhões de pessoas naquela década de 10, ou melhor, a primeira década do século XX, e temos aqui nos anos 90 e 2000 uma retomada, pouco menos de 8 milhões década, de volume de imigrantes entrando. Aqui outras medidas para entender o que vai permitindo essa integração. A figura 1 mostra, dos anos 80 para cá, uma forte ampliação no uso da internet, né, que era praticamente inexistente, a partir dos anos 90 e 2000 que vai se disseminando. Então, o percentual de pessoas no mundo no eixo esquerdo que usam a internet, né, isso aí vai até meados de 2000,
12, 13, hoje em dia muito mais. Depois nós temos telefones celulares também, virtualmente quase toda a população do mundo, há quase um telefone celular por habitante hoje no mundo. E nós temos linhas de telefones por 100 pessoas, mas linhas fixas que hoje em dia não são tão importantes. Então, são medidas para mostrar que nós tivemos uma grande integração, ou evidências para mostrar que tivemos uma grande integração no final do século XIX, mais uma retomada dessa integração nas últimas décadas do século XX, no meio do caminho, processo de recuo nessa integração nessas múltiplas dimensões. O gráfico direito aqui mostra a integração comercial e financeira dos anos 60 para cá, novamente, um processo de expansão dessas duas dimensões.